Ok. Era para ser bom dia, mas já é boa tarde. Bem-vindos a este primeiro painel deste fórum. O painel é sobre a investigação no CIES, balanços e desafios. E temos aqui os coordenadores de todos os 7 grupos de investigação do CIES. Temos a Rosário Mauriti, Ana Raquel Matias, Susana da Cruz Martins, José Soares Neves, Elsa Pegado, Ana Espírito Santo e a Maria João Vaz. Não vou falar muito de introdução, vocês conhecem os colegas e eles também vão agora apresentar os seus grupos de trabalho. O tema é balanços e desafios, portanto eu pedi a todos os coordenadores para falarem um pouco sobre a evolução do tema de investigação do grupo ao longo dos últimos 40 anos, sobre a formação do grupo, eventuais mudanças de tema, nome, estrutura do grupo. Eu sei que havia sempre mudanças de nome, havia a criação de novos grupos portanto, para sabermos alguma coisa sobre isto. E depois também fazer um balanço do trabalho do grupo de investigação e focando não só naquilo que são investigações ou publicações de destaque, mas também o que é que foram os desafios ao longo do tempo e o que é que são desafios para o futuro. Já sei que o computador do CIES no início foi um grande desafio, mas se calhar, e tenho a certeza que houve muitos outros. A primeira ronda de discussão vai ser, eu pedi a todos para não falarem mais do que 7 minutos na primeira apresentação, para termos tempo ainda para uma segunda ronda. E na segunda ronda depois podemos falar sobre sinergias entre grupos de investigação. Já tínhamos falado também sobre isso no primeiro painel hoje de manhã. E também sobre desafios comuns aos diferentes grupos. Vou então dar a palavra a Rosário Mauriti, que é a coordenadora do Grupo de Investigação, Desigualdades, Trabalho e Bem-Estar Social. E vou já avisar que a Rosário depois tem que sair antes do final deste painel infelizmente, para não se assustarem. Então, parabéns, CIES. É com muito gosto que participo nesta mesa. Celebramos hoje 4 décadas de investigação do CIES, num ano particularmente significativo em que recuperámos o excelente e que marca a constituição no CIES de um corpo de investigadores de carreira. Já toda a gente falou nisto, mas não quer demais. No quadro de uma orientação estratégica do ISCTE de consolidação da investigação como pilar do que se pretende para o futuro. Estes 2 marcos expressam um reconhecimento externo, mas também a maturidade institucional acumulada. A minha intervenção centra-se no Grupo de Investigação Desigualdades, Trabalho e Bem-Estar Social, que co-coordeno com o colega Renato Miguel do Carmo e que atualmente acolhe cerca de 3 dezenas de investigadores e investigadoras integrados, dos quais cerca de metade envolvidos em 45 projetos de investigação, que estão realizados no CIES, frequentemente em parcerias diversas com outras unidades de investigação, nacionais e internacionais, e também com entidades variadas ligadas à intervenção social e política nas sociedades e territórios. Eu vou organizar a comunicação falando um pouco das memórias, depois faço de seguida uma análise sintética de linhas de pesquisa que caracterizam os projetos atualmente em curso e procuro traçar alguns dos desafios e horizontes que almejamos para o futuro. As temáticas que hoje estruturam este grupo de investigação têm raízes na própria fundação do CIES, em 85, e são, de facto, um eixo histórico persistente que incorpora quer atividades de investigação e produção de conhecimento, quer de avaliação, consultoria e apoio à formulação de políticas. As primeiras referências às tematizações aparecem num folheto, em 86, de divulgação de vários núcleos que, nas suas designações, antecipam dimensões do atual grupo de investigação. São eles o Núcleo de Estudos de Sociologia do Desenvolvimento, o Núcleo de Estudos Urbanos e Territórios e o Núcleo de Estudos de Sociologia do Trabalho. É neste contexto, nos anos 88 e 89, que ainda enquanto estudante de licenciatura, faço a minha primeira colaboração
no CIES, através da participação no inquérito aos estudantes universitários e no inquérito às classes médias urbanas, conduzidos ambos por João Ferreira de Almeida, António Firmino da Costa e Fernando Luís Machado, tríade de colegas responsável pela tipologia ACM, que permanece um marco na operacionalização de estudos ancorados na perspectiva das classes sociais em Portugal e na Europa. Entretanto, nos relatórios de atividades do CIES, nos anos 90, já sem a linguagem dos núcleos, surgem explicitamente áreas de investigação que configuram a espinha dorsal do grupo de investigação, nomeadamente focadas nas classes sociais, identidades, exclusão e pobreza, trabalho e profissões, sindicatos, avaliação de políticas públicas, processos de desenvolvimento regional. Bom, nesta década dos anos 90, passo a integrar a 2N13, enquanto bolseira no projeto Modernização das Estruturas Sociais, Recomposição Social, Novos Valores, Protagonismos Emergentes, coordenado pelo João Ferreira de Almeida, com António Firmino da Costa, novamente, onde estava também o José Luís Casanova, e acumula essas funções com a função de coordenador editorial da revista Sociologia, Problemas e Práticas. A partir dos anos 2000, esta estrutura ganha maior formalização, com a emergência das primeiras linhas de investigação, destacando-se, por um lado, tematizações sobre os processos de recomposição social e reconfiguração cultural, focados na análise das classes sociais, mobilidade, estilos de vida, migrações e etnicidade, e, por outro lado, pesquisas sobre o trabalho, as profissões e as organizações, centradas nas políticas de emprego, dinâmicas dos serviços, perfis profissionais, precariedade e sindicalismo. Entre 2011 e 2016, a reorganização em duas linhas refletiu já uma percepção clara da crescente complexidade estrutural das desigualdades e das transformações no trabalho. É dessa genealogia que nasce em 2022 o atual grupo de investigação Desigualdades, Trabalho e Bem-Estar Social, numa reorganização que dividiu o antigo grupo de investigação Desigualdades, Migrações e Territórios e absorveu o grupo de Trabalho, Inovação, Estruturas Sociais e Economia. Ainda que relativamente recente na forma, o grupo de investigação Desigualdades, Trabalho e Bem-Estar é antigo no conteúdo, consistente no legado e estruturante na missão e identidade do CIES. Bom, segundo tema, estive a ler os 45 projetos em curso e eles revelam, assim, de forma muito sistémica, 3 grandes tematizações e orientações de pesquisa. Os estudos sobre as desigualdades e reconfiguração das estruturas sociais e do bem-estar das populações em múltiplas etapas, incluem análises comparativas europeias, estudos intermunicipais e investigações sobre pobreza, mobilidade social, condições de vida e recomposições das classes, desigualdades e bem-estar nos territórios. Caracterizam-se no seu conjunto pela pluralidade metodológica, numa triangulação que envolve desde metodologias extensivas e quantitativas de exploração de estatísticas institucionais e aplicação de inquéritos em diferentes escalas do território, a metodologias multivariadas, etnografias, a análise das políticas públicas. A segunda linha de estudos sobre o trabalho, emprego e reconfigurações sociolaborais abrange pesquisas sobre relações laborais, precarização, serviços essenciais, profissões qualificadas, plataformas digitais, economia social, sistemas de emprego e mercados de trabalho regionalizados. Os efeitos das crises financeiras e da pandemia Covid-19 constituíram neste âmbito um campo fértil que permitiu analisar vulnerabilidades emergentes e transformações estruturais aceleradas. Por fim, uma última linha, políticas públicas, Estado Social e direitos dos cidadãos, acolhe também uma dimensão particularmente forte no grupo de investigação, focada no estudo do impacto e avaliação de políticas de educação, inclusão social, deficiência, emprego e proteção social. Este domínio tem significado relevância pública e influência na concepção e monitorização de políticas públicas, um aspecto central da missão do CIES desde a sua fundação. Importa referir que o grupo de investigação não seria o mesmo sem a atividade permanente de 2 estruturas de investigação-chave, o Observatório das Desigualdades e o Colabor. Para os próximos 5 anos, propomos-nos aprofundar o triângulo virtuoso das teorias, metodologias e consultoria em políticas públicas. Nas contribuições teóricas, propomos-nos consolidar o estudo integrado do trabalho, emprego, pobreza, proteção social, bem-estar e direitos sociais, reforçando uma abordagem crítica das desigualdades interseccionais de género, raça, classe social, rendimentos e espacialidades ou territórios.
Queremos também promover contribuições metodológicas. Aqui propomos expandir metodologias mistas, robustas, incluindo modelos estatísticos avançados e análise longitudinal, técnicas qualitativas inovadoras, exploração de ferramentas digitais e computacionais e uma atenção permanente à ética e aos limites da inteligência artificial. Numa terceira linha, queremos também contribuições, claro, para as políticas públicas, através do aprofundamento da capacidade de concepção, monitorização e avaliação de políticas, incluindo novos domínios, os impactos tecnológicos, a automação e a inteligência artificial, sobre a inclusão, o bem-estar e os direitos laborais. Pretendemos ainda investir na colaboração, na formação de novas gerações, através de atividades como os workshops semanais que temos vindo a desenvolver, iniciados em julho deste ano, que envolvem doutorandos e investigadores consolidados num diálogo profícuo de mútua descoberta. Finalmente, ao nível da internacionalização e da sociologia pública, propomos-nos ainda investir em candidaturas e projetos europeus e aumentar a presença em revistas e editoras internacionais de elevado impacto. Continuaremos igualmente a praticar uma sociologia pública, crítica e orientada para os grandes problemas contemporâneos, mantendo o compromisso histórico do CIES com a sociedade portuguesa. Em síntese, o Grupo de Investigação Desigualdades, Trabalho e Bem-Estar Social entrega um legado histórico que percorre toda a vida do CIES. Celebrar os 40 anos do CIES é, neste caso, celebrar a continuidade e a renovação de um campo central da sociologia portuguesa, aquele que coloca as desigualdades, o trabalho e o bem-estar social no centro da análise crítica e da intervenção social. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosário. E nós temos 7 grupos de trabalho, temos 7 apresentações e temos pouco tempo, portanto, agradeço também que conseguiste mais ou menos ficar dentro dos 7 minutos. Passo então a palavra à Ana Raquel Matias, que é a coordenadora do Grupo de Investigação Migrações, Mobilidade e Etnicidade. Obrigada. Antes de mais, agradeço o convite. Pronto, aqui enquanto na organização, né, o duplo convite, quase que me auto-convido. Mas também o pensar quem é que seria dentro das pessoas e qual era a forma de apresentação do grupo de investigação. Apesar de estar na coordenação, juntamente com a Cláudia Pereira, todo este trabalho vem e resulta que eu vou aqui apresentar, obviamente, um grande trabalho de todos os nossos colegas de migrações, que já desde o início, e tem sido em grande crescendo, têm estado com o ISCTE, e dentro do CIES, e portanto também, como disse, e fazendo das palavras da Rosário também as minhas, os 40 anos do CIES que tanto nos orgulha também são os 40 anos dos estudos das migrações no próprio CIES. O nosso grupo chama-se Migrações, Etnicidade e Mobilidade, que nos últimos 10 anos foi tendo uma gradual autonomia relativamente aos outros grupos como Desigualdades e Território, e a Rosário já aqui explicou. E só para resumir aqui um ponto, eu vou respondendo às questões de uma forma transversal, em diferentes temas e questões que nós consideramos importante aqui debater. Primeiro, o debate e investigação a nível de políticas públicas, migração e etnicidade. O foco aqui importante nas políticas públicas, que foi gradualmente tomando mais importância, como também é o foco do próprio CIES. Sociedades mais informadas e inclusivas, a investigação política e prática, e muito com a própria sociedade civil e outros agentes stakeholders. Construção de redes, local, nacional e internacional, mas também interdisciplinares e interinstitucionais, que tem sido um caminho ao longo de todo o trajeto da área da investigação das migrações e do grupo mais recentemente. A investigação, a ação vai tomando também cada vez mais lugar, não só a própria intervenção na casa, mas também noutros contextos. No setor público, privado e no terceiro setor, e também, mais recentemente, o desenvolvimento crescente de projetos e parcerias internacionais de capacity building, onde a academia e o terceiro setor e instituições governamentais têm tido um papel importante. Atualmente, além de termos várias áreas interdisciplinares, o que também caracteriza o CIES, não é só a sociologia, temos 27 investigadores integrados, 14 assistentes, 10 doutorandos, temos tido ao longo de toda a história mais de 50 projetos, dos quais 12 em curso, um grupo de trabalho com doutorandos que foi dinamizado por uma colega nossa do grupo,
recebido vários estágios curriculares e académicos e acolhimento de investigadores visitantes, que são características que são partilhadas pelos outros grupos de investigação. Obviamente, pertencemos à grande conquista do ISCTE, do Social Digital Lab for Public Policies, e temos também o Observatório da Imigração, que tem retratado a história, tem caracterizado a história deste grupo, e também a Rede Migra, que envolve investigadores não só de outras instituições de ensino superior e unidades de investigação em Portugal, como no estrangeiro, e também sociedade civil e stakeholders. A investigação em migrações no CIES, como referi, existe desde a década de 80, tem tido uma crescente representação, desculpem o erro, por um grande número de investigadores, muitas colaborações internas e outros centros de investigação que, como foi aqui referido, nem sempre é fácil, mas temos crescido relativamente a isso, e também das parcerias nacionais e internacionais com o terceiro setor e outras instituições do ensino superior. Aqui, agora, tentar responder à questão da evolução das temáticas, não é? E dividindo em 4 slides, sendo que os restantes 3 slides, além deste, têm mais a ver com os últimos 20 anos. Aqui, a imigração africana é um dos primeiros estudos que tem lugar no ISCTE, em 89, e o foco de migrações internacionais, não só para Portugal, mas também de Portugal. A imigração portuguesa, educação e descendentes de imigrantes, e já noutra vertente que não há atual, racismo e etnicidade. Migrações, desigualdades escolares e profissionais, desigualdades sociais e mobilidades sociais, onde, com o grupo anterior, tem havido bastante diálogo, envelhecimento e mobilidades internacionais, mas também, a partir de uma certa altura dos primeiros 20 anos, um grande foco nas políticas migratórias de regularização, integração, acesso à nacionalidade e reunificação familiar, que são questões que têm tido uma grande importância e contributo deste grupo de migrações e os seus investigadores e investigadoras, e que atualmente ainda se torna mais relevante. Migrações do leste europeu, brasileiras e asiáticas vêm compor depois a estrutura e as caracterizações principais das origens de quem escolhe o país para Portugal para viver, trabalhar, estudar, etc. Depois focamos mais de políticas migratórias e de inclusão, começando a ter colegas especializados em governança, políticas públicas, cidadania, grandes focos em saúde pública, habitação, políticas de língua e de literacia, e muito na capacity building com a África, América, sobretudo América Central e do Sul, e ação humanitária mais recente, com mestrados e com muitas investigações de capacity building. Em termos de políticas de migrações internacionais, também alguns colegas vão focando mais a nível das migrações privilegiadas, mobilidades internacionais no ensino superior, mais recentemente migrações desportivas, migrações e religião também tem estruturado a investigação em migrações no CIES, migrações e cultura material, também tem sido interessante, e também que cruza muitas vezes com a imigração, as diásporas e a língua, e foco na transnacionalidade, seja por mobilidades, identidades, diáspora, famílias transnacionais, transnacionalidade e proteção social e migração de regresso. Mais recentemente, e nos últimos 10 anos, diria, tem havido um foco claro na relação entre migrações e direitos humanos, que estamos até numa época e numa conjuntura muito preocupante relativamente a esta temática, e migrações, racismo estrutural e institucional. Portanto, com uma abordagem diferente como começou esta área de investigação no CIES. Colegas que trabalham extrema-direita, movimentos anti-migrações, xenofobia e radicalização, e também migrações e mídia, onde se reflete estas realidades e estas preocupações, populações refugiadas e populações ciganas, migrações e tráfico de seres humanos e migrações e trabalho sexual, mobilidades espaciais, segregação e exclusão socioespacial, espaço público, arte pública e comunidades, cidadania, arte e cultura juvenis, que apesar de estarem também muito focados na área dos estudos urbanos, que temos uma boa parte de colegas, mas também estão relacionados à questão do racismo e dos direitos humanos. E também, mais recentemente, os géneros e estudos feministas que têm estruturado o pensamento teórico na área das migrações. Temos várias redes internacionais, aqui as 6 redes COSTES, que vão
ter em conta as áreas que eu vim aqui a salientar, desde as questões da religião, a periferia, os espaços urbanos, a visão securitária da globalização, a mobilidade dos estudantes e as famílias transnacionais. Demos entrada em 2020, na entrada da pandemia também, no grupo IMISCO, Migração Internacional, Integração e Coesão Social, que é a principal rede internacional de migrações interdisciplinar e interinstitucional, que envolve sobretudo instituições do Norte Global, mas tem conseguido envolver também do Sul Global mais recentemente. Estamos integrados pela colega Thais França, que nos representa e muito bem na IMISCO, a rede de doutorandos e também a EUMIGS, a European Master in Migration Studies, que tem tido um papel importante na nossa participação, além dos diferentes grupos de investigação que os nossos colegas têm integrado. A Rede Migra já falei, redes... Ok, obrigada. Então vou terminar. A Rede Migra que já falei, mas também associações com a América Latina relativamente aos estudos sobre a China, ao trabalho sexual, etnografia humana, bastantes, e questões da língua, além de todas as associações nacionais e internacionais das várias áreas científicas dos nossos colegas. Não queria deixar só de acabar com as 4 iniciativas regulares que nós temos, em parcerias com outras unidades de investigação, mas também outras instituições, os encontros sobre experiências migratórias, que tive o prazer de estar na equipa fundadora, mas que temos agora uma boa equipa a continuar e a dar muito dinamismo, que celebrou recentemente os 10 anos, as questões das leituras etno-urbanas, a parte fundamental da etnografia urbana, dos estudos urbanos no nosso grupo, encontros sobre estudos sobre a China e famílias contemporâneas e diversidade cultural, e deixo aqui para terminar as outras conferências e outros eventos que temos tido, e mais recentemente na aplicação concreta com muitos stakeholders e agentes da sociedade civil, a especialização em migrações e desafios da integração, uma formação intensiva de uma semana que temos tido a Academia Mais Integração em parceria ou dirigido pelo IPPS. Obrigada. Muito obrigado, Raquel. E eu vou passar diretamente a palavra à Susana da Cruz Martins, coordenadora do Grupo de Investigação, Educação e Ciência. Está visto que o CIES produz demasiado, tem demasiada produção científica, demasiados projetos, demasiadas publicações super interessantes e não dá de maneira nenhuma para um painel de 1h15. Não sei quem é que escolheu 1h15 para isto, mas é pouco. Susana. Bem, eu tinha levado a sério isto de ser uma mesa redonda, portanto acho que vou recuperar aqui uns minutos das colegas, espero ainda assim corresponder. Bem, em primeiro lugar, dar os parabéns. Eu tenho como colega, a coordenadora é a Patrícia Ávila, eu faço uma coordenação, mas esta temática que organiza e que fundamenta, de certa forma, a existência deste grupo existe no CIES desde o início, começou como um núcleo de comunicação, conhecimento e cultura. Diz-me a Neide que aparecia num folheto de divulgação do CIES, mais tarde constitui-se já como linha de investigação, a partir dos anos 2000 já, e vai até ao final da primeira década do século, como sociedade do conhecimento e padrões de competências. Mais tarde, consagra-se como sociedade do conhecimento, competências e comunicação, e esta linha de investigação é alterada depois, acho que em 2014, Patrícia ajuda-me, para a sociedade do conhecimento, competências e comunicação, vindo mais tarde a ser Educação e Ciência, que é agora a nova formulação. Esta reformulação não significa uma sobreposição destas duas áreas no contexto científico do próprio CIES
e a perda das outras. Pelo contrário, as outras cresceram também e deram significado a novos grupos e que alguns vão ter aqui apresentação também. Bem, este grupo tem estado envolvido em projetos de investigação, participação em redes científicas, na produção e disseminação do conhecimento, com uma tarefa mais recente, mas também muito absorvente, na orientação doutoral e, portanto, dando particular relevo aqui aos jovens investigadores que estão agora a dar os primeiros passos e, portanto, tem-se vindo a alargar de uma forma muito intensa. No relatório, no relatório de avaliação do CIES, esta área tem, entre 2018 e 2023, 43 projetos. Com a ajuda da Neide, conseguimos alargar um pouco mais este arco temporal e de 2010 a 2025, esta área teve 139 projetos e se olharmos só para este ano, estamos com 19 projetos, 60 e tal investigadores, com várias ligações ao CIES, mas é de facto uma dinâmica impressionante. Bem, há pouco ouvia a formação do CIES e nesse quadro a formação do sistema científico. Este grupo, de certa forma, acompanhou a formação de dois sistemas muito importantes e que marcaram, se calhar, o desenvolvimento da sociedade portuguesa dos últimos 40 anos. Foi o sistema educativo e o sistema de ensino superior. Aliás, o ensino superior é estudado desde o início, a Rosário já falou nisso, com o António Firmino da Costa, o Fernando Luís Machado, o João Ferreira de Almeida, a produzir os primeiros estudos sobre os estudantes do ensino superior. Curiosamente, depois uma equipa seguiu a estudar os estudantes e a partir dos estudantes estudou-se muita coisa. O António Firmino da Costa dizia, na altura, quando eu comecei também a estudar os estudantes, que eles eram muito importantes porque eles eram protagonistas de lógicas sociais muito importantes, de reconfigurações culturais, de recomposições sociais, como dizia a Rosário, e porque estavam mesmo à mão. E isso era uma dica, do ponto de vista da investigação, muito relevante. Mas os temas principais foram sendo, deste grupo, processos de escolarização e desigualdades educativas, sistemas e políticas educativas, sempre uma grande ligação às políticas públicas no âmbito deste grupo, educação de adultos e aprendizagem ao longo da vida, competências-chave e novas literacias, ensino superior e políticas de ciência, comunicação de ciência, envolvimento público em ciência e transformações digitais. Bem, foram sendo privilegiados análises comparativas e mesmo olhares e estudos em vários níveis, a nível internacional, comparação europeia e até mais global, o conhecimento do país ao nível nacional e, sobretudo, nos últimos anos, mas eu acho que foi sempre uma grande relação e trabalho, por exemplo, com o poder local e com as autarquias. E, portanto, também o estudo das transformações digitais e da educação digital, da investigação em comunicação de ciência, e já foi falado, e eu acho que não é demais falar, a questão da forma como os públicos recebem a ciência e o conhecimento científico e como é que é o trabalho em ciência, se estou a olhar para a Marta Entradas, o trabalho e o envolvimento público naquilo que é o conhecimento é uma das formas, se calhar, de melhor fazermos face aos desafios emergentes que, se calhar, já estão cá para ficar. Eu tinha aqui mais coisas para vos contar, mas eu sei que vão ser lançados desafios para o futuro e, portanto, vou poupar para já aquilo que tenho ainda para falar sobre o crescimento deste grupo, mas algo que se... Muito obrigado, Susana. Eu acho uma boa ideia deixar os desafios mais como tema para a segunda volta.
Agora vou passar a palavra ao José Soares Neves, o coordenador. Eu digo sempre só o coordenador, senão ainda perdemos mais tempo se eu mencionar todos os co-coordenadores também, mas normalmente os grupos de investigação têm pelo menos 2 coordenadores. E é o coordenador do Grupo de Investigação, Comunicação e Cultura. Muito bem, então, muito boa tarde. Avanço já decididamente para a minha apresentação, tendo em conta o tempo e, claro, mas deixar também os parabéns ao CIES e os agradecimentos também à organização. Eu sou co-coordenador, o coordenador é o Gustavo Cardoso, deveria ser ele a fazer esta apresentação, não é possível, e devia ser ele, enfim, somos da coordenação, mas ele conhece verdadeiramente aquilo que foram os 40 anos desta área no CIES. De modo que vou tentar pontuar, de acordo com o guião que o nosso moderador nos deu, vou tentar, digamos, pontuar em vários aspectos, em várias dimensões, aquilo que foi a atividade do CIES na área da comunicação e cultura ao longo deste tempo. Digamos, a minha memória é relativamente limitada. Para a preparação da apresentação estive a pensar que a minha entrada no CIES foi em 94 para o mestrado de Comunicação e Cultura, foi depois com a entrada para o CIES foi em 2013, portanto, digamos, recuei um pouco, o meu conhecimento é mais a partir de 2013. Já tivemos a ocasião de ter uma outra referência pré-histórica ao CIES, com o SES, o Centro de Estudos Sociais, e este é um documento que o Gustavo recuperou, que justamente vocês não conseguem ver, eu sei, mas é uma publicação de 1984. O primeiro nome é o Paquete Oliveira, José Manuel Paquete Oliveira, depois um conjunto de nomes muito relevante e conhecido, e termina com José Manuel Viegas, numa articulação entre comunicação e cultura que me parece premonitória depois daquilo que é este grupo. A segunda referência é de todos conhecido, mas apanhei aqui investigadores do Centro de Estudos de Sociologia do ISCTE. Conhecemos o livro, não sei se temos mais essa referência, de modo que me perdoem os autores por esta revelação. Enfim, como verão, não vou tanto estar preocupado com projetos, vou estar preocupado com produtos. Não conheço em particular os projetos, claro, conheço melhor os vários produtos. Vou tentar dar algum relevo a alguns deles, que me perdoem os vários colegas que eventualmente não estejam citados, mas pareceu-me importante dar a conta daquilo que foram os principais colegas na dinamização destas áreas no CIES e depois destacar, claro, pontualmente as suas várias produções e, do ponto de vista da comunicação, claro, talvez estes os nomes mais relevantes, haverá outros, mas chamo a atenção para estes aspectos e depois para os vários colegas que colaboraram nos estudos e que deram depois lugar às várias publicações. Claro, a área da cultura é a área que conheço melhor e aqui os nomes incontornáveis são estes. Destaco aqui, já é conhecido, mas penso sempre importante destacar o nascimento da disciplina de Sociologia da Cultura no ISCTE, de uma investigadora e uma docente, enquanto tal, não era do ISCTE, era do ICS, mas com uma ligação fortíssima desde sempre com o ISCTE, e depois artigos que correspondem a algumas das investigações e em que Idalina Conde é claramente uma figura incontornável e foi durante muitos anos incontornável, com estudos e depois publicações em diversas áreas, nomeadamente artistas e públicos, campo artístico, mecenato cultural, arte contemporânea, arte e média. Claro, estou a referir a Idalina, também a Alexandre Mel.
Um aspecto muito importante, claro, não é investigação, mas é um mestrado de Comunicação e Cultura que me parece uma referência incontornável e que teve origem em 94, não sei se é o nosso mais antigo mestrado, mas é seguramente um mestrado de enorme relevância e de capacidade de atração e a Maria de Lourdes Lima dos Santos, no seu livro, situa aqui este aspecto, quem são os colegas, quem são os coordenadores, claro, José Manuel Paquete Oliveira na cultura, ela na área na área da comunicação, ela na área da cultura e depois os colegas que referi. É um aspecto incontornável, parece-me, porque é claro, os colegas na área da cultura, nomeadamente Alexandre Melo e Dalina Conte, tiveram o seu desenvolvimento de trabalho aqui no CIES, mas uma parte muito significativa passou pelo então Observatório das Atividades Culturais, com existência entre 96 e 2013. Estou a trazer aqui os autores do primeiro grande estudo, as políticas culturais em Portugal, e estou a sublinhar a negrito aquilo que são os colegas oriundos do CIES, para destacar que, embora, como talvez saibamos, este observatório era uma associação cuja universidade era o ICES, mas o que é verdade é que era no CIES que estava, digamos, a vertente mais quantitativa, enfim, não falo qualitativo, mas do ponto de vista quantitativo, claramente mais pesado, que está depois confirmado neste outro estudo, 10 anos de Mecenato Cultural em Portugal, e aqui são todos colegas do CIES, encontramos por aí com muita frequência. O que é que se passa, entretanto? Bem, uma referência muitíssimo importante com a coordenação do António Firmino da Costa e com a colaboração de vários colegas da linha de estudos no âmbito do Plano Nacional de Leitura, dos estudos de avaliação, continua a ser uma referência incontornável com o envolvimento de vários colegas e que importa mesmo relembrar por esta altura. Outra vertente é esta, a criação do Grupo de Investigação 2, a Sociedade do Conhecimento, Competências e Comunicação. É a referência que eu tenho a 2012. Não estou certo que seja essa, mas com a coordenação do António e da Patrícia, com, digamos, um conjunto de referências muito importantes na área da cultura, o Gustavo, claro, como uma referência muito importante, mas depois a Rita Espanha, o Jorge Vieira, enfim, o Tiago Lapa, outros colegas que colaboraram e colaboram e têm um peso muitíssimo significativo na produção de conhecimento e da sua difusão na área da cultura, na área da comunicação. Do ponto de vista da área da cultura também, alguns estudos que trago. É verdade, eu estou numa parte substancial deles, penso até que estou em todos, porque estamos numa fase de transição. Eu entrei para o CIES então em 2013 e, digamos, houve aqui um desenvolvimento significativo. Como todos saberão, a área da cultura teve, uma fase menos boa por esta altura. Quando eu ingressei no CIES, digamos, a tempo inteiro, penso que foi uma ocasião importante para retomar, digamos, o ciclo de trabalhos, de pesquisa e de publicação nesta área. Portanto, de certa maneira, normal que eu esteja aqui numa parte substancial, mas, claro, haverá outros colegas que também estiveram envolvidos, para além daqueles que, aliás, estão citados nestes artigos. Esta ficha, este estudo, mapear os recursos, levantamento da legislação, caracterização dos atores e comparação internacional, foi um estudo muitíssimo importante e eu estou a marcar aqui a amarelo, porque, na altura, a autoria tinha três centros de investigação, o ICES, a FLUP e o CIES, e, curiosamente, nesta altura, o único que estava do CIES era eu. Mas, passado 2 ou 3 anos, ou enfim, por aí, vários outros colegas, o Rui Telmo Gomes, a Vera Borges, o Jorge Alves Santos, a Maria João Lima, passaram a integrar também o CIES. Portanto, dar conta desta nova fase, se quisermos, da área da cultura no CIES, muitíssimo enriquecida pela integração de novos colegas.
Muito bem, então, chegamos a 22, finalmente, comunicação e cultura. Por esta altura temos a criação do Observatório Português das Atividades Culturais, ele ocorre em 2018, mas não vou falar nisso. Entretanto, temos também o Laboratório de Ciências da Comunicação, atualmente o Media Lab, duas estruturas de investigação muito, muito importantes, e temos o desenvolvimento de atividades na área da comunicação, com as várias publicações, com novos colegas, com a Cláudia Álvares, com a Vânia Baldi, para além dos colegas que já integravam a equipa, e temos depois, na área da cultura, digamos, uma vertente que se tem vindo a afirmar do ponto de vista da internacionalização e da internacionalização em artigos científicos, no caso com um artigo da Vera Borges, mas que decorre de um projeto de investigação, que tem também um relatório, enfim, e de uma linha de trabalho que temos vindo a desenvolver. Na área da comunicação, ainda do ponto de vista dos projetos, para destacar dois projetos internacionais, que é uma vertente que a área da comunicação tem vindo a destacar muitíssimo, não tanto a área da cultura, e relativamente a balanço e desafios, são estes, mas nós vamos passar e vou agradecer muito a vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, Zé, e peço desculpa, mas realmente eu acho que há aqui pessoas que querem almoçar também. Por mim, podemos continuar até às 2h30. E agora é a Elsa Pegado, que é a coordenadora do Grupo de Investigação Género, Curso de Vida e Saúde. Certo. E já estão a chegar Já está, não é? os slides. Ok, muito bem. Bom, então, muito bom dia a todas e a todos. Também é um gosto estar aqui e fazer parte desta celebração, desta festa. Só para aqui uma nota pessoal, eu entrei no CIES em 1994. E já agora, eu também estive na 2N13. Isto corre o risco de se tornar um slogan da minha geração e da sua inserção no CIES. Esta apresentação é uma apresentação do grupo Género, Curso de Vida e Saúde, e queria desde já dizer que ela foi feita em conjunto, em equipa, com a minha colega que também coordena este grupo, Magda Nico, que aliás fez um levantamento tão exaustivo quanto possível do que têm sido as atividades de investigação nestas áreas ao longo de 40 anos, e também organizou esta apresentação visual. Eu vou começar por hoje, depois vou voltar atrás e vou terminar hoje e no futuro. Hoje o grupo de investigação é composto por 53 pessoas, 53 membros, entre investigadores e investigadoras integradas, associadas, assistentes de investigação, bolseiros de doutoramento, e portanto esta fotografia que ali está é apenas uma parte desse grupo, e é esse grupo que desenvolve o conjunto de iniciativas, de atividades, com muito dinamismo e com muita inovação neste campo, que é um campo multitemático. Os projetos de investigação que são desenvolvidos neste grupo centram-se e colocam em diálogo vários temas: a igualdade, identidades e diversidade de género, as trajetórias, biografias e curso de vida, famílias, gerações, transições, saúde, doença e medicina, e todos também com uma preocupação também muito forte com os desafios ético-metodológicos implicados na investigação nestas várias áreas. O objetivo é produzir conhecimento que esteja enquadrado naquilo que se entende por uma sociologia pública, com investigação fundamental, mas também com investigação que produza impactos sociais. Em termos de atividades... desculpem, que em vez de... Acho que carreguei no botão errado. Em termos de atividades regulares que estão associadas a este grupo de investigação, queríamos destacar o ciclo de seminários, biografias e trajetórias, ligado às metodologias do curso de vida e ao método biográfico, um ciclo que já existe desde 2017, o ciclo de encontros Género, Sexualidade e outros marcadores sociais de diferença desde 2021 e recentemente também organizado em conjunto com os colegas do CRIA, e as sessões científicas do laboratório Nascer PT, e aliás queria dar
destaque. Não tenho tempo, infelizmente, de apresentar de uma forma adequada, mas queria apenas... o laboratório é uma das estruturas permanentes do CIES e que está precisamente associada a este grupo de investigação. Foi criado em 2017. Podem depois consultar o site. E integra um conjunto de investigadores e investigadoras, não só do CIES, mas também de outras universidades, de outros contextos, e tem um grande dinamismo em termos daquilo que são as atividades de debate científico, encontros científicos, de publicação e de uma sociologia pública, na verdade. Portanto, queria dar destaque também a este laboratório. Continuando, agora recuar cerca de 40 anos, e há pouco já foram aqui várias vezes referidos os núcleos. E, de facto, em 85, desculpem, havia um flyer que circulava, um flyer do CIES, portanto, tinha estes vários núcleos, não se conseguem ver, alguns já foram aqui referidos, e eu destacava no âmbito deste nosso grupo o Núcleo de Sociologia da Saúde, constituído em 1985, e que tinha como principais áreas de trabalho as atitudes e comportamentos face à saúde em meio hospitalar. Depois, a linha de investigação. Durante muitos anos, estes temas do género, das famílias, o curso de vida e a saúde, estas temáticas cabiam dentro desta linha modos de vida e políticas públicas. Esta linha, segundo aquilo que foi possível consultar nos relatórios do CIES, dedicava-se a estes temas que podem ver: consumo de drogas e toxicodependências, exclusão e integração social, família, género e sexualidade, vida profissional e vida familiar, saúde e medicina, juventude, transição para a vida adulta, desenvolvimento, património e ambiente, desporto e sociedade, e ainda estudos de avaliação. Analisando os projetos que foram desenvolvidos nestas décadas, que estão ali assinaladas, podemos destacar a prevalência da família ligada ao género, mercado de trabalho e conciliação de trabalho e vida familiar, a saúde também muito presente, nomeadamente, não apenas, mas nomeadamente associada também aos consumos terapêuticos, a juventude como um clássico, mas também com um novo ímpeto ligada às gerações e desigualdades. Neste período houve dois dos fóruns, já que estamos aqui também a falar dos fóruns, dois dos fóruns anuais de pesquisa do CIES foram dedicados a estes temas. Em 2012, um fórum sobre saúde, e em 2016 sobre género. Mais tarde, já não sei se é em 2018, se é em 2014, se é em 2012, portanto, foi quando foram constituídos os grupos de investigação. Foi constituído este grupo, Família, Gerações e Saúde. Ele foi alterando e renovando a sua coordenação, como nós podemos ver. Portanto, teve a Maria das Dores Guerreiro, a Graça Carapinheiro, o Nuno Alves. E, mais recentemente, já em 2024, houve um novo nome para o grupo, que tem a ver com as dinâmicas dos projetos, não é? E tem o atual nome, a atual designação Género, Curso de Vida e Saúde. E o que caracteriza os projetos nos últimos anos: a autonomização do género, a saúde com um novo ímpeto, extravasando os consumos, a saúde e o género como área que já surge bastante interrelacionada de uma forma bastante consolidada, a família como observatório de mudança social, a importância reciclada da juventude e projetos de cariz mais metodológico, e podemos dizer, em síntese, que há de facto uma diversificação e renovação dos temas. Para terminar, é um pouco hoje ou amanhã, fazendo a ponte para amanhã. Estes são os projetos, e não vou agora estar aqui só queria dar aqui um panorama muito global dos projetos que estão em curso neste momento, neste grupo de investigação. Eles são de várias áreas, muito diversificados em termos temáticos, com várias fontes de financiamento, mas queria só deixar uma nota, já que estamos a falar do futuro e também para fazer essa ponte para o futuro, é que alguns destes projetos também resultam de projetos de doutoramento, nomeadamente com, neste caso até bolseiras de doutoramento,
que também têm tido um papel importante nesta inovação em termos de temas e ter alguma inovação metodológica e, portanto, e são estas as gerações futuras, não é, que vão continuar este trabalho e, portanto, queria terminar dando este destaque precisamente. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Elsa. E agora dou a palavra à Ana Espírito Santo, do Grupo de Investigação Política e Cidadania. E aproveito também para chamar a atenção, a Elsa mostrou os sites dos grupos e dos observatórios, é realmente uma fonte muito rica de conhecimento sobre tudo o que não cabe neste workshop, neste painel, porque é tão curto. Muito bem. Então, bom dia a todas e a todos. Muito obrigada, Helga, e obrigada também à organização. Eu faço parte deste grupo Política e Cidadania, que é coordenado por mim e pela Guia Cornero, que está aí algures, agora tirei os óculos para ler. Uma breve cronologia sobre este grupo. Ele surgiu como núcleo daquilo que nos foi possível apurar, não é isto, não é assim uma apresentação muito científica. Em 1988, chamava-se na altura Núcleo de Sociologia, quer dizer, claro que não era este grupo, era a área afim a este grupo. Depois o CIES passou a estar organizado por áreas de investigação e por volta de 1990, e por isso a área que na altura era mais próxima deste grupo era Atestado, Poder e Política. Depois as áreas as áreas de investigação são reorganizadas e por isso no final dos anos 90 são já duas áreas, aquelas a que o grupo está com que tem mais proximidade, é a área da cultura, política e atitudes político-sociais e Estado, Poder e Política. Depois o CIES organiza-se por linhas de investigação a partir do novo milénio e passa a ser a área da política e cidadania, instituições, culturas e comportamentos, e é já em 2011 que a linha de investigação passa a ter esta denominação de política e cidadania, que depois se mantém também com a criação do grupo de investigação em 2014. O grupo é composto atualmente por sensivelmente 65 membros, dos quais 24 são membros integrados. É um grupo que é constituído por investigadores com perfis muito diversos. Todos os grupos são assim, mas eu acho que este é particularmente. Trabalhamos, em geral, em 4 áreas principais, diria, que é a representação política, a participação política e o protesto, as políticas públicas e administração e os direitos sociais e serviço social. Estas áreas de trabalho correspondem a áreas científicas do ISCTE, estão todas ancoradas no Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas, neste momento no ISCTE, e eu fiz esta apresentação em conjunto com vários colegas das várias áreas e por isso vou passar a falar um bocadinho de cada uma delas. A primeira área é as políticas públicas, que surgiram no ISCTE enquanto curso em 1998 com a criação do mestrado em Administração e Políticas Públicas. Depois, a partir de 2010, esta área solidifica-se muito no ISCTE, ganha uma força que não tinha antes. Passamos a ter muitos outros cursos, o doutoramento, o mestrado, logo a partir de 2010, 2011. Muito importante para esta área também é a criação do Instituto das Políticas Públicas e Sociais, o IPPS, em 2011, e o Fórum das Políticas Públicas. Em termos de CIES, as políticas públicas estão presentes desde o início, designadamente nos estudos sobre a pobreza e a avaliação das políticas que foram levados a cabo por colegas como pelo Luís Capucha, entre outros colegas. Atualmente, esta área tem desenvolvido um ambicioso programa de investigação sobre as políticas públicas na democracia em Portugal e tem-se dedicado a atividades de valorização do conhecimento e de ligação à sociedade. A administração pública aparece no ISCTE mais ou menos na mesma altura, com a criação do mesmo mestrado, aliás, que juntava as duas áreas na altura, mestrado em Administração e Políticas Públicas. Depois, a partir de 2010, as duas áreas separam-se, a Administração Pública e as Políticas Públicas, e por isso a administração passa também a ter o seu próprio mestrado. No CIES, a investigação da administração pública aparece diluída dentro da área da sociologia do Estado e das políticas públicas e das organizações, que era levada a cabo por investigadores como, em particular, pelo Juan Mósica Fredo, entre outros, certamente, que eu não sei porque não estava cá para os conhecer e para ver.
Atualmente, esta área tem estado muito dedicada a uma articulação entre a investigação académica, a formação avançada de dirigentes via IPPS, que também é muito importante para a administração pública, e a prática administrativa. E tem adquirido uma grande visibilidade e internacionalização através da pertença a redes e parcerias internacionais. A ciência política é mais recente, apareceu no ISCTE com a criação da licenciatura em Ciência Política em 2007, seguida do mestrado e do doutoramento. Em termos de CIES, está também bastante desde o início, na altura aparecia integrada na área da Sociologia Política, que era levada a cabo por pessoas como José Manuel Leite Viegas e André Freire, entre outros. Atualmente, esta é uma área que tem um grande enfoque em publicações e em projetos científicos, mas também está, pelo menos alguns investigadores, muito centrados no outreach e na participação na esfera pública. O serviço social é mais ou menos contemporâneo da ciência política. O mestrado em serviço social apareceu em 2008, a licenciatura e o doutoramento logo a seguir. No CIES é a área mais recente. As primeiras investigações, eu penso que terão começado a ser feitas na altura em que aparecem os cursos também no ISCTE. Foram levadas a cabo na altura por investigadores como Maria do Rosário Serafim e Jorge Ferreira. Atualmente, esta é uma área com um grande enfoque em projetos de grande magnitude, com uma grande participação em redes e parcerias internacionais, mas também com uma grande ligação à sociedade. Em termos de balanço deste grupo, nós achamos que este grupo tem conseguido obter um bom equilíbrio entre produção científica e ligação à sociedade, ou seja, investigação com impacto. Destacamos a participação na esfera pública, porque, de facto, há muitos investigadores desta área que têm uma grande presença nos mídia e têm conseguido fazer outreach de formas diferentes. E também nos parece que este grupo tem um grande enfoque na internacionalização. Como aspectos positivos do funcionamento do grupo, destacaria a existência de temáticas transversais a vários membros. Apesar de termos perfis muito diferentes, acho que temos conseguido que existe potencial para trabalharmos juntos. A interligação que este grupo tem com o Observatório da Democracia e da Representação Política e o envolvimento de estudantes que temos conseguido fazer, sobretudo através da organização de um seminário mensal. Eu vou ficar por aqui, teria desafios, mas deixo para a segunda ronda. Espero que haja. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Ana. E a Maria João Vaz é, last but not least, coordenadora do Grupo de Investigação Dinâmicas Históricas e Integração Global do Mundo. Bom, primeiro de tudo, parabéns ao CIES, conto muitos anos, com muita saúde, tudo a correr muito bem. Também agradeço as apresentações todas que os meus colegas fizeram. Em parte também serviram para demonstrar a importância das abordagens históricas das realidades. Fizeram todos um pouco de história das vossas grupos de investigação. Eu pertenço ao Grupo de Investigação Dinâmicas Históricas e Integração Global do Mundo, que é, simultaneamente, o grupo mais recente e mais pequeno do CIES. Isto não quer dizer, o facto de ser o mais recente, não quer dizer que não tenhamos uma história muito antiga. A equipa tem sido enriquecida com outros elementos que têm vindo, mas a equipa base deste grupo no CIES, que existe desde 2015, após uma passagem que não foi tão fácil para alguns das pessoas que vieram integrar o grupo na altura de História Moderna e Contemporânea no CIES. Houve algumas que aceitaram esta integração com maior entusiasmo, com grande vontade. Houve outras pessoas que ficaram menos entusiasmo, foram mais contidas na alegria de integrar o CIES. Este grupo vem de um anterior Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa que existia no ISCTE há muitas décadas. Se fosse vivo, teria mais de 40 anos atualmente. Mas que, evidentemente, eu fui das grandes entusiastas de vamos integrar o CIES. Eu acho que nós precisávamos ganhar alguma dimensão e integrar uma entidade um bocadinho maior para termos também maior capacidade de diálogo e ter mais facilidade. Portanto, este grupo de história integrou, é um grupo que agora tentamos disfarçar com o nosso nome, mas ainda é evidentemente um grupo muito baseado, muito alicerçado numa área disciplinar, na história,
integrou o SIES em 2015, portanto, há cerca de 10 anos. Não está cá já o João Sebastião, mas ele foi muito dinâmico na integração e em arranjar espaço para que, de facto, as pessoas que vieram do Centro de História pudessem também sentir-se acolhidas e sentir que o SIES também era um sítio para estarem. Mas fica aqui o meu agradecimento, porque ele foi muito dinâmico nisso. Começámos por ser um grupo de História Moderna e Contemporânea. Nas reuniões com os consultores eram imensas as críticas eu senti essas críticas éramos o único grupo de investigação que tinha chapado uma área disciplinar no seu nome. Por isso, há cerca de 4 anos, eu já não tenho bem, mas foi à volta disso, mudámos, tentámos aqui um remake, uma cosmética, passámos a chamar o Grupo de Dinâmicas Históricas Integração Global do Mundo, mas, de facto, mantemos como um grupo de história. O nosso objeto de estudo continua a ser o passado. Acho que temos dinâmicas interessantes. Eu queria também relembrar que o Centro de Estudo de História Contemporânea, do qual descendemos, falaram muito na 2N13, não é? Eu acho que estava na 2N3, portanto era no mesmo corredor, mas um bocadinho antes, que era onde era o Centro de História, mas também durante muito... era no mesmo corredor, não era o meu princípio até ao fim do corredor. Foi um grupo, em termos historiográficos, muito importantes, contribuiu muito profundamente para a renovação da historiografia portuguesa depois do 25 de Abril, portanto, eu acho que foi marcante. Nós somos herdeiros também disso, mas, evidentemente, temos-nos também renovado. Há pouco ouvi o António Firmino da Costa falar no diálogo com outras ciências que não as ciências sociais. Nós estamos a tentar, isto é tudo, somos só 9 investigadores. Grande parte do grupo é também feita à conta, somos só 9, é feita à custa dos outros investigadores júniores, os estudantes de doutoramento, que colaboram também, ou aqueles que acabaram de fazer o seu doutoramento, enquanto estão aqui em algum impasse, vão colaborando, mas nós tentamos... de forma muito aberta, manter esta tradição de colaboração com as outras áreas das ciências sociais, também com as outras áreas científicas. Relembro que uma das linhas importantes no grupo de História é que é dedicada à história da ciência, da tecnologia e da energia, com alguns contactos com a Faculdade de Ciências, portanto... não é talvez uma ciência do século XX ou XXI, mas no século XVI fazia-se muita ciência. Pronto, e temos colegas que fazem essa ponte. Também tentamos, e eu acho que temos conseguido, também um pouco a maior parte das pessoas que constituíam o grupo de História inicialmente eram pessoas que tinham feito a sua formação fora de Portugal. E isso, à partida, deu logo uma linha de internacionalização muito forte. Que eu acho que tem sido continuada. A escala é pequena, como eu disse, somos 9, eu tenho aqui os números, nós somos 9 investigadores integrados, temos 13 investigadores assistentes, portanto é um grupo ainda com uma pequena dimensão, mas tentamos projetar-nos também e temos um diálogo internacional forte. E eu acho que vamos conseguindo. É importante a construção do conhecimento da história que nós fazemos dentro deste grupo, sobretudo caracteriza-se por tentarmos escapar um pouco, tentar mesmo escapar, à história nacional. A história ainda está muito alicerçada na construção das histórias nacionais, é algo que está completamente já ultrapassado, e eu acho que neste grupo nós tentamos fazer isso. Além disso, tentamos também, e eu acho que aí temos alguma capacidade de afirmação, ir ao encontro da sociedade. A nossa dinâmica, e não é só nos momentos dos centenários, do centenário da República, agora os 50 anos do 25 de Abril, não é só nessa. Ou ainda há pouco tempo fizemos também o bicentenário de 1820, portanto, mas não é só nestas ocasiões, mas estas ocasiões também são importantes e também colaboram para a criação de uma cidadania mais esclarecida e ativa. Portanto, o grupo também tem-se dedicado muito
este aspecto de divulgação e de colaboração com a sociedade na construção das suas atividades. Helga, quanto é que é o meu tempo? Tem algum? Então vou continuar. Bom, então deixa-me só mais isto, eu também deixo o resto para depois. Das áreas que eu salientava dentro do grupo de História, não quero deixar aqui de falar dos meus colegas que me antecederam. Foi a Magda Pinheiro, que foi a primeira pessoa que esteve à frente do grupo, depois foi o Luís Miguel Carolino e agora sou eu. Portanto, em 10 anos nós também temos tido alguma dinâmica de mudança na direção dos grupos. Eu queria apenas salientar algumas das áreas que nós claramente mais investigamos. A história da população a demografia, como já vos disse, a ciência e a tecnologia, o ambiente, a sustentabilidade e, claro, aquela onde eu estou mais ligada, o crime, a justiça criminal e os mecanismos de controle social, que é também uma linha muito dinâmica e que permitiu também um grande cruzamento com outros colegas do CIES. No grupo de História não vivemos isolados, fazemos projetos intergrupos e muito obrigada por terem acolhido há 10 anos. Bom, muito obrigado a todos os membros do painel e agora vamos passar do formato painel para o formato mesa redonda. Não temos muito tempo, mas o que eu gostava de saber um pouco mais é o que é que vocês acham que são desafios futuros para os vossos grupos de investigação internos, não é? Crescimento, sinergias entre grupos temáticos, internacionalização de primeira ou segunda, como disse o João Sebastião, mas também desafios externos, não é? Tendências de desvalorização da investigação nas ciências sociais e nós já falámos sobre muitos no primeiro painel hoje. Portanto, quem quer começar? Não precisamos de... Vamos seguir a ordem. O Rosário já não está. Então é a Raquel. Obrigada. Se calhar começava pelas sinergias. Dentro do CIES, até pela autonomização mais recente do grupo de investigação Migrações, apesar de existir investigadores desde o seu início, nós temos tido projetos que cruzam com o género curso de vida e saúde, apesar de não em todas as áreas e todos os temas. Educação e ciência tem sido estrutural, esta ligação, e desigualdades de trabalho e bem-estar social, até porque é bem parte daí o cruzamento das desigualdades que nos juntou em tempos e agora nos autonomizamos. Políticas de cidadania e cidadania também, e penso que, falando aqui já um pouco de alguns desafios, e lanço aqui o desafio à Patrícia Ávila e à direção atual, o impacto dessas sinergias parece-me que não é conhecido necessariamente por todos os colegas na questão do diálogo entre pares e entre áreas científicas, e penso que a sua discussão em encontros formais e informais como este, não é? Poderia ser dinamizado para partilharmos. Nos desafios, começo por aproveitar por dizer que a complexidade e diversidade de temas que temos vindo a ter ao longo dos últimos dos 40 anos e sobretudo dos últimos 20 anos faz com que, pronto, ao contrário de alguns colegas, para não falhar em ninguém, porque penso que todos os colegas têm tido um papel importante, acabei por não salientar, seja publicações, seja projetos em específico e preferencialmente em áreas, mas penso que ao ouvir os colegas, penso que seria importante até para refazer este trabalho e entregar para as memórias do ISCTE, para pensar em conjunto com o grupo sobre os desafios que temos e os caminhos que temos feito e como é que temos estes caminhos, mas isto também pode ser uma discussão interna. A complexidade e diversidade de temas, de perfis, de objetivos de investigação, não apenas a nível disciplinar, mas também nos âmbitos dos públicos, alvo que temos tido nos nossos estudos e também nos agentes institucionais. Penso que é um grande desafio que este grupo enfrenta. São muitas áreas, as áreas têm estado em crescente, vão acompanhando também a evolução das temáticas e a evolução...
as novas abordagens que o ISCTE tem abordado sejam mais novas ou não em termos de investigação nestas áreas, mas que o ISCTE tem abordado mais recentemente, nos últimos 20 ou 10 anos, tem levado a uma complexidade, tem estruturado teoricamente em termos metodológicos o nosso trabalho, mas também em termos de trabalho em conjunto vai diversificando cada vez mais as equipas e penso que essa questão é importante. Apesar de, penso que sobretudo nos últimos 10 anos há um grande esforço de colaboração e cada vez mais projetos em conjuntos, candidaturas em conjunto e participação de redes que são interdisciplinares e que envolvem mais do que um colega e que a partir dali com outros colegas têm trabalhado mais em conjunto. Agora, com a entrada, dois últimos pontos, com a entrada na carreira, eu penso que esses desafios serão complementados com outros e temos, felizmente, entre os 17, bastantes colegas que são efetivamente da área das migrações, mas a área das migrações também enfrenta uma questão que vem para além do próprio CIES, mas tem a ver com a conjuntura atual que temos. A mudança das políticas, do foco dos debates, tem colocado-nos questões sobre, independentemente das nossas disciplinas, qual é o lugar que nós vamos continuar a ter em termos de aceitação no impacto das políticas públicas, porque este grupo tem muitos investigadores que têm tido um lugar aí, mas vemos um fechamento em termos de debate público e de políticas que nos preocupa e isso é um desafio que com certeza há de ter impacto nas nossas investigações. Ok, obrigado. Temos que ser breves porque eu acho que temos mais 10 minutos, mais ou menos. Ui. Bem, 2 minutos cada. Na verdade, este grupo tem 3 orientações de aprofundamento de eixos essenciais para a investigação. E isso vem do presente, não é? Também fiz parte da 2N13, é uma coisa que não gostaria de deixar. Na volta ainda há para aí um grupo de WhatsApp da 2N13. Deixem-me dizer-vos ainda que alguns desses 3 eixos são o aprofundar, por exemplo, o conhecimento sobre os impactos da pandemia. A pandemia parece que já foi, não é? Mas não foi. Na altura, a pandemia incidiu sobretudo sobre as mais variadas instituições e sobre os mais variados processos, mas foi particularmente aguda no sistema educativo e na educação e obrigou, do ponto de vista científico, a sofisticarmos algumas metodologias, a sofisticarmos e a diversificarmos. Eu lembro-me, na altura, por exemplo, projetos como o FLIP, F-L-I-P-P, Erasmus+, o Eurostudent captou, na altura, fez um inquérito em 2021 e, portanto, captou algumas das dinâmicas, mas também das condições de vida alteradas dos estudantes do ensino superior, e permitiu fornecer-se como fontes essenciais para ler um processo em marcha e esses impactos carecem ainda algum estudo, algum aprofundamento e neste grupo há alguns projetos que permanecem preocupados com os seus efeitos. Reforçar também a investigação em comunicação de ciência, o envolvimento público com a ciência, muitos projetos relevantes, o Poesis, o Open, o MOR, não queria ser extensiva, porque corro o risco, sem as notas, corro o risco de falhar, mas recorreram a metodologias variadas, diversificadas e com possibilidades também de investigar em vários países, incluindo os Estados Unidos, a Alemanha, o Portugal, o Brasil, etc. E, por outro lado, uma constante, bem sei que o Luís vai falar desta vertente, se calhar de forma mais, o Luís Capucha, de forma mais alargada, mas um eixo em que se tem trabalhado muito neste grupo e carece
carece de continuidade, precisa de ser continuado pelo património, mas também pelas possibilidades e condições de investigação que oferecemos nessa matéria, a ideia de informar, analisar, avaliar políticas públicas e a vários níveis. O CIES tem feito isso ao nível internacional, com um projeto que engloba vários países, que é o Escolas 2030, pela Fundação HK, mas muitos outros, ao nível local, por exemplo, com as cartas municipais. O João Sebastião, mas o Luís mantém-se, têm estado muito ligados a essa vertente, e também de programas nacionais, ou seja, avaliar políticas, analisar e avaliar políticas tem sido, de facto, um eixo de trabalho e que se deve dar continuidade e visibilidade, porque é uma ligação não só à sociedade, mas também um eixo de credibilização de uma área de conhecimento. É o Zé. Se pudessem dizer só 2, no máximo, desafios, senão não temos almoço hoje. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Eu deixava, sobretudo, um desafio interno. Eu penso que é a questão central nesta altura, do ponto de vista de projetos e de capacidade de desenvolver novas iniciativas, tanto da área da comunicação como da área da cultura. Isso é bastante claro, e a área da comunicação, sobretudo, internacional, mas também nacional, mas com essa vertente internacional muito forte. Mas talvez a questão seja, apesar de haver boas notícias com colegas na carreira, o que é verdade é que há um desequilíbrio também muito significativo entre estas duas áreas. A sua compatibilização tem sido algo difícil. Reparem, na área da comunicação, bem, nós nesta altura somos 40 investigadores, entre integrados e associados. Temos uma área da comunicação muitíssimo desenvolvida, com uma integração com a docência a todos os níveis, nos vários, sobretudo ao nível de doutoramento, com departamento, enfim, desculpem, com uma área dentro de um departamento, ao passo que na área da cultura o que se passa é, digamos, um desequilíbrio grande pela inexistência de colegas na área da carreira nesta área. Isso não tem impedido o desenvolvimento dos estudos e da captação de projetos, mas levanta problemas internos muito significativos. Uma parte deles tem que ver com a integração entre as duas áreas, mas outro tem que ver com o próprio desenvolvimento e, de certa maneira, alguma autonomização que as duas áreas têm tido, apesar de terem, na Sociologia e no ISCTE, naquilo que interessa, e no CIES, percursos relativamente comuns ao longo deste período. Enfim, deixava este desafio, talvez mais importante. Enfim. Obrigado. Bom, eu também vou ser bastante rápida, começando aqui pelas sinergias e que é ao mesmo tempo também um desafio no interior do próprio grupo. Este grupo, Género, Curso de Vida e Saúde, é um daqueles grupos em que até a nossa comissão externa perguntava, bom, mas como é que vocês articulam estes 3 temas, não é? Porque parece assim algo multitemático e sem articulação. E o que tem vindo a acontecer, julgo eu, e que tem sido conseguido por via da investigação que tem sido desenvolvida, portanto, pelas estruturas que vão sendo criadas, pelas atividades desenvolvidas, é que tem havido um diálogo cada vez mais integrado entre estes 3 temas, e, portanto, acho que um dos desafios é continuar a reforçar esta coerência interna ao grupo. Depois há várias sinergias com outros grupos de investigação, com o grupo das desigualdades, sem dúvida, as questões das desigualdades de género, as questões das desigualdades em saúde, certamente, com a educação e ciência
também muito pela via da infância e da juventude, e certamente também, como a Raquel dizia, com as migrações, nomeadamente as questões da saúde na população imigrante. Também temos neste grupo duas investigadoras de carreira, o que são, lá está, como a Teresa dizia, temos os recursos, não é? Agora para reforçar, e só identificava também como um dos desafios externo, e vem muito na linha daquilo que a Raquel também dizia relativamente às migrações, é que estamos realmente numa conjuntura muito adversa a determinadas temáticas, e vejo que talvez neste grupo as questões do género, da identidade de género, da diversidade de género, sejam das questões que talvez venham a ser também, se calhar, mais afetadas em termos de prioridades e de investimento em termos da investigação e, portanto, menos valorizadas. Portanto, destacava esse aspecto. Obrigada. Queria acrescentar que há pouco não referi algumas pessoas que me ajudaram a fazer a apresentação, e queria referir os nomes, para além da Guia Cornero, que é também coordenadora do grupo, como eu disse. Contribuiu para a apresentação o David Ferraz, a Helena Carreiras, a Helena Belchior Rocha e a Neide Jorge. Por isso, muito obrigada a todas e a todos. Foi, apesar de ter sido muito breve, está ali muito trabalho por trás, e aliás os documentos que eles me enviaram são muito ricos. Se alguém os quiser ler, acho que tem informação muito interessante que eu não tive tempo de cobrir toda, claro. Em termos de desafios, vou apenas salientar dois. O primeiro é um desafio interno, e eu não sei se é uma particularidade do nosso grupo, mas eu acho que nós coordenadoras, alguma dificuldade em encontrar sinergias entre os membros do grupo. Apesar de haver temas que são transversais, é bastante difícil motivar os colegas para participarem nas atividades. Tentámos fazer um evento há pouco tempo e simplesmente não houve adesão nenhuma, e eu pessoalmente fiquei um bocado desmoralizada. Como eu disse, o seminário que temos feito mensalmente, mais orientado para os doutorandos, até tem funcionado. Mas gostávamos também, ao nível dos doutorandos, de os envolver mais e de ter mais doutorandos presentes. Até agora os membros doutorandos são muito poucos, são apenas aqueles que têm bolsa, e acho que seria interessante para os próprios doutorandos, porque eu sinto que este grupo poderia ter um papel muito importante nos doutoramentos, para tornar os doutoramentos mais interessantes e mais orientados para a investigação. Por isso gostava muito de envolver os doutorandos e, em geral, todos os colegas que fazem parte do grupo. E o segundo desafio, não vou perder muito tempo com ele, porque é partilhado por toda a gente, que é a incerteza do exterior, os fundos, não sabermos se vai haver financiamento, para quê, e é também o facto de alguns colegas ainda não terem uma situação profissional estável. Penso que é tudo. Muito obrigada. Obrigado. E Maria João? Vou ser mesmo muito rápida. Eu acho que também nós temos um desafio interno. O grupo precisa de crescer, precisa de integrar mais pessoas e precisa também desenvolver sinergias entre os membros do grupo e com os outros grupos. Revi-me ali um pouco nas palavras da Ana, relativamente, às vezes, à dificuldade que existe em fazer contacto entre os membros do próprio grupo. Além disso, um desafio para o exterior. A história é uma área importante, às vezes não valorizamos, mas ela é muito importante na construção daquilo que somos atualmente. E eu acho que nós também temos que participar nesse desafio. Temos que participar pensando que temos que ter um diálogo com os outros académicos, e temos que construir conhecimento nessa área, mas também não nos podemos afastar de um diálogo com a sociedade em geral, não deixar isso só para os jornalistas, que são normalmente que andam a fazer essa história que é lida por todos, e nós também temos de ir ao encontro da sociedade. Não nos podemos ficar acantonados na nossa plano académico e achamos que o resto é facilitar ao conhecimento, o rigor que o conhecimento deve ter, e por isso não nos aproximamos da sociedade. Acho que temos que fazer essa ponte e esse diálogo. Ok, muito obrigado a todos, a todas. Eu só queria, não vou tentar, obviamente, resumir nada agora aqui, só queria dizer que nós só contribuímos mais 10 minutos para o atraso. Começámos com 20 minutos de atraso que herdámos do painel anterior, portanto, não é a nossa culpa. E muito obrigado a todos e uma boa continuação deste evento.